Olá, pessoal. Sou o professor de matemática Danielton Dias e vamos começar mais uma aula de matemática. Vamos lá? Olá, pessoal. Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje vamos trabalhar equivalência de área de figuras plano. O que a gente vai trabalhar? A gente vai conhecer um pouco a questão de medida de superfície, pessoal. Em especial, vamos focar na área, porque a gente pode, medidas de superfície, a gente trabalha geralmente a área. O que é a área? A área, pessoal, é nada mais que um espaço, um determinado espaço, ocupado por uma figura plana. Por exemplo, se a gente pegar um quadrado, qual é o espaço que tem aqui dentro, né? Para a gente entender melhor essa situação, eu vou apresentar aqui uma situação. Veja só. Rafael vai colocar porcelanato no piso do seu quarto. Cada lajota mede 1 metro quadrado. E o piso de seu quarto, ao todo, tem área de 9 metros quadrados. Quantas lajotas de porcelanato ele deve comprar para colocar no seu piso? No piso de seu quarto. Vamos lá. Inicialmente a gente tem duas informações. O quarto dele mede 9 metros quadrados. Logo vocês vão entender como faz essa medida. A questão é que se mede 9 metros quadrados, significa dizer que é 3 metros. Podemos dividir assim, 3 metros de comprimento e 3 metros de altura. Isso aí por enquanto não é tão. Não precisamos focar nisso. Vamos focar no seguinte: quantas lajotas de porcelanato a gente consegue colocar aqui dentro? O que a gente vai fazer? De cada metro, ó, vamos lá. Coloquei uma, tá vendo? Aí eu vou colocar outra. Coloquei três, tá vendo? Quando a gente for perceber, aqui dentro da lajota, aqui dentro do quarto dele, vai caber, na verdade, 9 lajotas de 1 metro quadrado, significando dizer que realmente é de 9 metros quadrados. Ou seja, a gente consegue colocar dentro de um quarto com 9 metros quadrados, 9 lajotas de 1 metro. Nada mais é que eu dividir 9, que é a área total, dividido pela quantidade que você quer colocar. 1, que deu na verdade 9 lajotas. Pronto, pessoal. Eu vou colocar aqui um exemplo de que a gente trabalha um pouco a questão da superfície. Veja só. Mata Atlântica, área desmatada no Espírito Santo, equivale a 105 campos de futebol. Olha só uma ideia, um exemplo, uma situação em que é, trabalhamos medidas de superfície. Ou seja, ele, em vez de informar a metragem que está ocorrendo, que está sendo desmatada, ele informa na questão de 105 campos de futebol. Por quê? Porque a maioria das pessoas conhece o campo de futebol. E o que quis dizer? Quis dizer que a área, lógico que eu não vou desenhar tudo, né? Mas eu vou desenhar a ideia de que ele quis passar. Ele quis dizer que a área desmatada nesse, nesse local é nada mais que como se tivesse desmatado uma área equivalente a 105 campos. Ou seja, você consegue ter uma noção de que é muita coisa, né? Porque um campo de futebol já é grande. Imagina 105 campos. Eu apenas quis trazer aqui uma ideia de como vai ocorrer a medidas de superfície, como podem ser apresentadas para nós. Uma delas é dessa forma. O que acontece? Se a gente verificar, a gente pode ir verificar e, e botar lá medidas de medida padrão de futebol de um campo de futebol. Se a gente verificar, pessoal, acabei de pesquisar aqui agora, um campo de futebol ele pode ter 90 metros por 120, ou seja,
É como se fosse, pessoal, veja só para você ter ideia, um campo de futebol ele tem área total de 10.800 metros quadrados. O que acontece? É 105 vezes o tamanho de um campo de futebol. Então é só apenas uma maneira de vocês entenderem como pode acontecer uma situação que apresente uma medida de superfície. Eu vou também trazer, pessoal, como vocês conseguem responder às atividades. Vou dar um exemplo aqui dessa atividade. Veja só. Existe aqui umas medidas. Cada quadradinho desse equivale a 1 centímetro e 1 centímetro. O que acontece? Um desse daqui, você verifica que é 1 centímetro cúbico. Desculpa, 1 centímetro quadrado, que aqui estamos falando de área. Quadrado. O que acontece? Se você contar, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 12 quadradinhos inteiros. Mas se você verificar aqui, ó, dá para perceber que isso daqui é metade de um quadrado. Então, podemos dizer que aqui sendo uma metade e aqui outra metade, forma um inteiro. Então, a gente poderia colocar 1. Do mesmo jeito que aqui, eu posso pegar esse aqui e esse pedaço aqui. Somava mais 1. Do mesmo jeito, esse e esse, que somava dava 1. E por fim, esse daqui com esse, que somado dá 1. Ao todo, vocês verificariam que dá 16 centímetros quadrados. Vai ter uma atividade que vai pedir para vocês terem noção disso, né? O que acontece? Não estamos focados em calcular a área, e sim quanto cabe dentro dessa área. Por exemplo, aqui cabe 16 quadradinhos de 1 centímetro cúbico. Assim como aqui, a área desmatada que aconteceu na Mata Atlântica, nessa reportagem aqui que eu recortei, vai acontecer que cabem 105 campos de futebol. Então, a medida da superfície nada mais que é você trabalhar uma área e saber quanto cabe dentro dela. O que é preenchido dentro dela. Podemos ver aqui, outro exemplo. Veja só. Altamira, do Pará, é considerado o município de maior extensão territorial do Brasil, com 159.530 km². Segundo o IBGE, a área total do estado de Pernambuco é de 98 milhões. Perdão, pessoal, aqui é uma vírgula, viu, pessoal? 98.067,880 km² de extensão territorial. Ou seja, a gente pode verificar que esse daqui é maior do que Pernambuco, né? Se a gente verificar isso, é maior. Aí, se eu quiser perguntar, a extensão territorial de Pernambuco corresponde a cerca de quantos por cento da extensão territorial de Altamira? Ou seja, quantos por cento Pernambuco é em relação a Altamira? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar os 159.530, vai ser 100%. E 98 mil, vamos pegar 98 mil. Vai ser X. Vou arredondar para ficar mais fácil. Se vocês verificar, vai ficar da seguinte maneira. Meio pelos extremos. Fica esse vezes esse vai dar 0, 0, 0, 0, 0. Igual a 100. Vamos arredondar para 160 mil. X. Porque aqui, pessoal, para não ficar um valor muito quebrado, vamos arredondando para facilitar o nosso cálculo, pessoal. Por isso que eu arredondei, Esse valor aqui, na verdade, é isso aqui, pessoal. É porque eu arredondei para 160. Para ficar mais fácil. Aqui, pessoal, você pode simplificar um 0 pelo 0,
outro 0 por outro 0, outro 0 por outro 0, esse 0 por esse 0 fica 980. Se você conseguir dividir 980 dividido por 16, vai ser o valor que você quer encontrar. Pode usar a calculadora? Pode. Vamos usar a calculadora e verificar aqui. Dá 61,25%. Encontramos o quê? A porcentagem equivalente, por exemplo, Pernambuco, ela preenche, se colocar Pernambuco dentro de Altamira, ela preenche 61,25% de Altamira. Não preenche tudo. Ela preenche apenas isso. Dá para botar 2 Pernambuco dentro de Altamira? Aí, se eu perguntasse, dá para colocar 2 Pernambuco dentro de Altamira? A resposta seria o quê? Não. Por quê? Porque se fosse abaixo de 50%, aí você conseguiria colocar 2. Mas acima de 50%, não. Você não conseguiria colocar 2. Bom, pessoal, por enquanto vamos ficar apenas com isso. Por quê? Eu quero que vocês entendam apenas essa questão de colocar uma área dentro da outra. Na próxima aula a gente vai tentar calcular as áreas dessa superfície. Vamos usar com figuras geométricas, exemplos, para calcular a área de superfície. Obrigado a todos. Qualquer dúvida, procura o professor de plantão. Até a próxima.